para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. E hoje eu vou falar sobre este tema. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui está. Vamos falar sobre espetinho de frango. Espetinho de frango, um desafio para os tintos jovens. E eu vou te explicar o porquê. Eu vou te contar por que isso pode representar um desafio. Ou, na verdade, pelo contrário, representar uma grande oportunidade para você, minha amiga, que gosta de vinhos, que gosta dos sabores, dos aromas, e que quer aprender mais, quer avançar mais ainda na direção aí da harmonização dos vinhos. Então, o que nós vamos ver hoje, na verdade, aqui vai ser a questão da gente harmonizar tinto jovem e frango, tá? No popular. Tinto jovem e frango. Por quê? Ai, nossa, acabei de cair aqui minha apresentação. Oh, meu Deus, vamos voltar novamente aqui, peraí. Problemas aqui técnicos. Não sei se vocês notaram, mas eu mudei um pouco aqui o meu cenário, o meu pedaço. Então, eu estou um pouco perdida ainda aqui com as minhas coisas. Mas vamos voltar aqui. Ah, pronto. Cheguei aqui novamente. Ok. Aqui, compartilhar. Compartilhar. Tá aqui. E agora, pronto, voltamos. Voltamos de onde eu tinha parado. Oh, meu Deus. Tudo solucionado. Enfim, aqui estamos. Opa, aqui. Muito bem. Então, nós vamos falar, então, de tinto jovem com frango. Com frango. Mas nós vamos fazer aqui uma espécie de um estudo, né? O que vai ser essa live? Nós vamos fazer aqui um estudo das carnes brancas, que é o frango, né? Uma representante aqui das carnes brancas, e dos vinhos tintos jovens, um representante aqui dos tintos jovens. No caso, eu escolhi aqui falar do espetinho de frango. Então, nós vamos ver as características desse espetinho de frango, os elementos dessa receita do espetinho de frango, ao mesmo tempo que a gente também vai ver aqui o vinho tinto jovem, as características desse vinho tinto jovem, e aí algumas regrinhas, né, de harmonização para a gente poder entender por que poderia combinar ou não combinar com o vinho tinto jovem. Tá? Então, isso é o que nós vamos ver hoje. E para isso, eu tenho que te contar o que nós não vamos ver hoje para não gerar uma expectativa falsa, né? Alguma coisa que você fique aí ansiosa por saber, e não vai ser tema dessa live, dessa aula, justamente porque a gente vai ter oportunidades de falar mais para frente também sobre isso. Então, nós não vamos falar aqui de qualquer receita de frango, ou de frango em geral, né? De frangos aí, porque a gente tem muitas elaborações, né? Na verdade, o frango é só um elemento, né? É um tipo de carne, está dentro da categoria aí das carnes brancas, mas existem muitas maneiras de elaborar esse frango, não é ele sozinho, né? Ele vem acompanhado aí de várias maneiras. Então, hoje eu não vou falar de frango no molho, nem de frango assado, nem de filé de frango. Até lembrando aqui, tem até uma receita francesa, que é o frango no vinho. Olha, coq au vin, né? Então, já percebe que o frango e o vinho, eles se dão bem, né? Já temos aí um spoiler aqui. Mas nós não vamos falar de outras receitas, nós vamos falar do espetinho de frango, que é uma elaboração, que é uma receita. Eu também, do lado do vinho, não vou falar de todos os tipos de vinho. A gente tem vários tipos de vinho. E aqui na Castalha, para as minhas alunas do curso, né, eu ensino justamente que nós temos 6 mundos dos vinhos para a gente trabalhar essas harmonizações. A gente divide o universo dos vinhos em 6 mundos. E dentre esses 6 mundos, cada mundo com as suas características, né, os seus vinhos específicos, eles também têm as suas especificidades, né? Então, dentro do mundo dos vinhos tintos, que é onde a gente vai estar falando hoje aqui, a gente vai estar falando especificamente dos tintos jovens, né? Não dos tintos com madeira, não dos tintos envelhecidos, né? Não vamos tocar nesses vinhos. Ainda que, claro,
Isso vai ser, na verdade, hoje, uma pequena amostra do que a gente pode fazer com o elemento frango e com o elemento vinho, né? Dentro daquilo que a gente queira ter de experiência aí enogastronômica. Então, por isso, atenção, vamos nos concentrar nos nossos dois elementos aqui, o espetinho e o nosso vinho tinto jovem. Bom, por que ser específica é tão bom para você? Antes de começar a entrar realmente no conteúdo, né, do frango e do vinho, eu quero te reforçar por que eu entendo, né, claro, que ser específico é bom para você, quando você está tratando de fazer uma harmonização. Né? E eu vou te dar esse exemplo justamente com o espetinho de frango. Quando a gente fala em harmonização, a gente está falando em combinar, né? Combinar coisas diferentes. É a mesma coisa quando a gente vai combinar roupas também, né? A gente, né, mulheres, vamos combinar roupas, né? A calça com a blusa, o traje, às vezes a gente tem um traje completo que já vem as peças combinando, mas às vezes temos que colocar uma blusa, o sapato combinando, né? Então, a gente tem muitas possibilidades, ainda mais hoje em dia que as regras estão muito mais flexíveis, né? De combinação e de moda, tem muitas possibilidades. A gente também pode dar outro exemplo, fazendo uma analogia, da maquiagem também, né? A gente tem tantas cores para combinar, tantas texturas, tantos tipos de maquiagem, cada pele também, né? Vai combinar com certa maquiagem, um certo estilo, o estilo do rosto, né? O momento que você vai querer também se maquiar, se é para o dia, se é para a noite, se é para uma festa, para um casamento. Então, a harmonização também envolve tudo isso. E os vinhos também, eles nos dão, na verdade, muitas possibilidades. Porém, ao ter tantas possibilidades, existe uma pegadinha aí, né? Existe uma... que pode ser assim, na verdade, isso de ter tantas possibilidades pode te fazer ficar perdida, ficar confusa, pode te fazer atrasar no seu processo e você se tornar indecisa na hora de harmonizar, né? Porque sim, o espetinho de frango, ou o frango, né, como elemento, a gente pode dizer que ele combina com muitos tipos de vinhos, porque também o espetinho de frangos tem várias receitas, né? A gente pode dizer também que o frango ele tem muita diversidade aí de possibilidades de harmonização, justamente porque ele vai ter vários elementos que ele não vai sozinho, ele vai acompanhado. Então, tudo depende do que vai com ele. Entende? Então, na verdade, a pergunta é, quando eu estou falando do espetinho de frango, de que tipo de espetinho de frango eu estou falando? Ou seja, de que receita eu estou falando? O frango tem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque na harmonização a gente pode harmonizar por semelhança, por similaridade. Muitas vezes por similaridade do peso do prato. O peso do prato aqui não é a quantidade de frango, tá? Que vai no prato. Mas, na verdade, se esse prato ele é mais leve ou mais pesado em termos de condimentos, em termos de elaboração, em termos de preparação, né? O que acompanha. Também a gente vai perceber que existem pratos com frango, aí eu não estou falando do espetinho, tá? Estou falando do frango em geral. Tem pratos que vão ser mais simples e pratos que vão ser mais complexos, com mais ingredientes que vão estar com esse frango. Então, eu escolhi o espetinho justamente porque ele é um prato mais leve, mais simples, para a gente poder fazer a nossa primeira análise aqui de um frango com vinho. Né? Então, ser específico é muito interessante porque a gente vai poder justamente prestar atenção em cada elemento desse prato. E isso é muito importante na hora que a gente for escolher o vinho, porque a gente vai pegar as características desse vinho para casar com as características desse prato. Então, a gente tem que entender os dois elementos aí, né? O que compõe um e o que compõe o outro, para poder encontrar pontos aí de aproximação. Então, aqui, o espetinho de frango, quanto mais específica você for na hora de pensar na sua harmonização, vai ser melhor para você, porque você vai estar em busca da melhor combinação. Então, entender o detalhe do prato, o que entrou na elaboração, que tipo de condimentos, até o ponto do sal, o tipo de elaboração, se é cozido, se é frito, no nosso caso do espetinho, né? Como que vai ser? Vai ser grelhado? Vai ser na churrasqueira? Né? Vai ser na air fryer? Como vai ser esse espetinho? Então, entender cada detalhe do prato, entender as características do vinho também. Por isso, nós degustamos o vinho aplicando
a técnica que eu ensino também, que é a técnica da ASV, da Análise Sensorial de Vinhos. Porque através dessa técnica, que é uma técnica simples, ela é prática, ela é objetiva, mas você precisa treinar, você precisa estar sempre em treinamento para poder começar a sentir essas características do seu vinho, porque são as características do vinho que vão combinar com esses detalhes do prato, né? E é isso que você vai buscar, elementos de conexão, para verificar se esse casamento acontece. E, amiga, às vezes o casamento não acontece. O namoro é muito bom, mas o casamento não avança, não rola. E não tem problema algum, tá? Não pense que isso é alguma coisa que, ai, nossa, não combinou, eu não sei fazer, né? O problema está em mim. Não, na verdade, isso além de ser um treino, né? A gente vai treinando a perceber isso, as percepções, também é uma questão da gente experimentar, porque cada uma de nós tem as nossas próprias percepções, os nossos próprios sentidos. Eles não são iguaizinhos, a gente não é padronizada, né? A gente tem os nossos sentidos e a gente também desenvolve os nossos sentidos à medida em que a gente treina, que a gente pratica, que a gente vai fazendo mais e mais, né? E tem uma grande vantagem de você ser específica. Quando você entende o tipo de elaboração do prato, e aqui no nosso caso do espetinho de frango, e o tipo de vinho, você, ao entender isso, analisar, desconstruir o prato, os seus elementos, e entender as características do vinho, aquilo que é mais preponderante, você vai encontrar justamente esses pontos de contato do prato com o vinho. É onde vai harmonizar. Pontos de contato que também pode ser pontos de divergência, né? Pontos de divergência, ou seja, pontos que vão propiciar ou uma harmonização por semelhança ou uma harmonização por contraste. Mas você precisa conhecer as duas características para você poder decidir o que você vai querer fazer. Porque harmonizar também é uma decisão pessoal. O que você vai harmonizar acaba sendo uma decisão pessoal, que vai envolver vários fatores. Bom, não vou entrar nesse aspecto aqui, que esse é tema para outra live. Vamos voltar aqui no nosso espetinho de frango, porque eu também tenho que te contar uma coisa que pode te prejudicar, né? Que é ser muito genérica. Harmonizar de uma maneira muito genérica vai acabar tendo duas consequências aí importantes para você. Tem outras, mas essas duas são muito importantes, tá? Então, se você harmoniza, não o espetinho de frango, mas agora você quer harmonizar frango em geral, o que vai acontecer? Tudo bem, frango em geral harmoniza, mas você vai começar a ficar com dúvidas. Se você não souber que frango é esse, que elaboração é esse frango, o que está nesse frango, qual é a receita desse frango, como é que é esse frango, né? Simplesmente frango. Muitas vezes, às vezes, né, me perguntavam, muitas vezes, e às vezes até me perguntam, quando me conhecem, né, e às vezes perguntam assim, mas você é sommelier? Sim, sou. Então me conta, o que harmoniza com frango, por exemplo, né? Não é com frango, geralmente é com carne que perguntam. Mas qual é o vinho bom para frango? Veja só que pergunta mais genérica. Como é que eu consigo responder uma pergunta genérica? Só com uma resposta genérica, né? Que vinho combina com frango? O vinho que você mais gosta. Eu nem conheço a pessoa, nem sei o gosto da pessoa, e nem sei se ela quer mudar de gosto, se ela quer descobrir alguma coisa nova. Então, assim, a pergunta genérica acaba gerando uma resposta muito genérica. E essa resposta genérica te causa mais dúvida, não resolve o seu problema. Porque se eu falar, bom, com frango, todos os vinhos combinam com frango. Se você for prestar atenção, desde os brancos até os espumantes, combinam com frango. Todos combinam com frango. Olha que resposta mais interessante, né? E aí eu te dou liberdade para você ir lá e comprar qualquer vinho. Mas essa liberdade é falsa. Por quê? Porque se você não conhece a elaboração, você vai harmonizar com qualquer tipo de vinho, também genericamente ou aleatoriamente. Você não vai harmonizar encontrando os pontos de contato daquela elaboração, aquilo que eu falei anteriormente, o ponto de contato da elaboração, das características desse frango, da elaboração dele, com as características do vinho. Na verdade, você vai fazer uma harmonização aleatória. Qualquer vinho serve, né? Porque frango combina com qualquer tipo de vinho. Então, não, nesse caso,
essa parte, né, essa forma de você ser genérica não te ajuda em nada, minha amiga, não te ajuda em nada. E a outra coisa que você perde é o seguinte, você não entende o conceito que está por trás da harmonização. Pode parecer a princípio que esse meu fato de ficar falando muito da análise, caramba, Lília, mas eu tenho que ficar analisando o prato, analisando isso, analisando aquilo, eu quero comer e beber, né? Afinal de contas, a gente quer comer e beber, e é verdade. Mas quando a gente está estudando vinhos, estudando harmonização, pensa que você está numa escola, mas não é uma escola. Pensa que você está não naquela escola do ginásio, do colégio, não. Pensa que você voltou lá para o pré-primário, que é mais divertido, porque, na verdade, lá no pré-primário, lá no prézinho, você faz experiências. Você trabalha com uma coisa, com outra coisa, tem uns joguinhos, brincadeiras, e você vai aprendendo sensorialmente, né? A criança vai se desenvolvendo aí, justamente de uma maneira mais lúdica. E é por isso que essa questão do vinho e da harmonização é muito lúdica, né? É muito legal porque é muito lúdica. Mas se você só ficar na brincadeira e não for perceber, que agora nós somos adultos, né? Nós não somos mais a criança. Então, se a gente só ficar na brincadeira, mas não colocar nossa atenção, os nossos sentidos naquilo que está acontecendo, a gente acaba não aproveitando dessa experiência para futuras experiências, para usar isso no futuro. Então, se você não pega o conceito da sua harmonização, tudo vai parecer igual para você. E aí você vai perder justamente a grande oportunidade que é você descobrir o que está por trás dessa harmonização. O que fez com que aquilo funcionasse. Não é aquilo ali, olha, este frango com o tempero da pimenta vai ser bom com este vinho da marca tal. Não, isso não é. Na verdade, você vai sentir o elemento do prato, se é o apimentado, se é a gordura, se é a acidez, e o elemento dos vinhos, que tem vários vinhos com aquela característica. Tanto é que você vai poder escolher, dentro de uma gama de possibilidades, o vinho que vai poder harmonizar. E você vai poder replicar essa experiência quantas vezes você quiser, porque você aprendeu o conceito, o fundamento. Você não pegou só a parte genérica, tá? Então, por isso que eu realmente queria reforçar isso com você, antes da gente falar concretamente aqui do nosso frango, né, do nosso espetinho com o vinho. E aqui, eu quero só te falar esse último aspecto aqui, né, que é o maior erro que muitas vezes eu vejo pessoas cometendo esse erro, que é pensar que carnes brancas, aves, frangos, por serem leves, né, ou carnes brancas, por serem leves, somente combina com vinhos tintos, com vinhos brancos ou com vinhos tintos leves. Aqui eu não estou falando vinhos tintos jovens, tá? Estou falando tintos leves. Então, pensar que essas carnes somente vão harmonizar com brancos e tintos leves pode ser um erro muito grande para você. Por quê? Como eu falei anteriormente, os frangos, dependendo da elaboração, ele pode combinar com vários tipos de vinhos, inclusive com espumantes, inclusive com vinhos mais encorpados, né, com vinhos que possam estar aí, vinhos de guarda, né, mais jovens, mas vinhos de guarda. Então, assim, na verdade, muitas vezes a gente pensar essa harmonização, né, de carnes brancas, ou frango ou peixe é com branco, né, e carne vermelha com tinto, é aquela famosa harmonização de avião que eu falo que eu fazia, né, que era a única harmonização que eu sabia, era fazer a harmonização de avião da classe econômica, tá, gente, da classe econômica, que na primeira classe, lá na executiva, é outro papo. Aí lá dá para harmonizar legal. Mas essa harmonização, né, muito genérica e muito simples e muito restrita, muito quadradinha, ela pode te restringir. Então, não caia nesse erro. Abra a sua mente, os seus sentidos, porque hoje você vai harmonizar aqui um vinho tinto, jovem, com o nosso espetinho de frango. E aí você pode me perguntar, tá bom, Lília, muito bem, já entendi essa parte, mas e agora? Por onde eu vou começar? E eu vou te contar por onde eu começo, tá? E aí é um exemplo que eu vou te dar, né? Eu estou te trazendo aqui um caso, um case aqui para a gente poder estudar este caso. E eu vou te contar por onde eu começo.
eu começo o espetinho de frango escolhendo uma receita. E aqui eu trouxe, vou dar o crédito aqui para a panelinha da Rita Lobo, que as alunas também adoram, né? As receitas da Rita Lobo, que são muito práticas, muito fáceis, divertidas. E é legal porque é muito fácil da gente fazer realmente, né? Então ela dá muitas opções e ela usa muitas coisas diferentes, né? Naquele mesmo prato ela faz muitas releituras, então é muito legal. E eu escolhi aqui o espetinho de frango com pimentão e cebola. Lá no site dela tem vários espetinhos, tá? Tem várias receitas de espetinhos diferentes. Mas eu escolhi esse, tá? E escolhi o frango por quê? Porque o frango, o pimentão e a cebola é uma receita mais leve, é uma receita mais fácil, mais simples. Mas não porque seja simples, ela não é cheia de nuances e cheia de sabores diferentes. Então, vamos entender aí como é que é a receita. Analisando aqui o espetinho. Vamos analisar o espetinho da Rita Lobo aqui, ó. Receita. Ela prepara o frango com caldo de meio limão. Então tem uma acidez aí, né? E canela. Olha, uma especiaria. E pimenta síria, que também é cheia de especiarias, né? Cheia de especiarias, pimenta síria e tal. Então, olha que interessante, especiarias e acidez, né? Então, ela prepara o frango assim, depois o que ela faz? Faz uma montagem do frango com a cebola, né? Quadradinhos de cebola e os quadradinhos de pimentão. Vai colocando pimentão, frango, cebola, pimentão. É frango, pimentão, cebola, enfim. Faz aí a elaboração e depois leva tudo isso numa grelha, numa chapa, né? E pronto, vai estar feito ali o seu espetinho de frango. Então, é fácil, né? Bastante simples, mas olha quantos elementos a gente tem aí, que é interessante, né? É o frango, que ele fica marinando nesse limão, nessa canela, né? Nessa pimenta síria, e depois aí você faz essa montagem com outros elementos aí, que é a cebola, com o pimentão, que vai te trazer outros aromas, outros sabores, e depois tudo na grelha, com azeite, né? Bastante azeite, chapa quente e pronto. Então, esse é o nosso espetinho. Agora, e a nossa característica... e aqui eu coloquei aqui também numa transparência justamente isso que eu acabei de falar, né? O frango, o peito de frango, né? Que é uma carne leve, mas ele está envolto aí em especiarias, em pimenta, em acidez, em pimentão e esse grelhado que vai trazer um tostado, né? Que vai trazer esse tostadinho também para a receita. Agora, e o vinho? E o vinho tinto jovem? O vinho tinto jovem, ele tem algumas características também, né? Ele tem uma acidez mais elevada, né? Ao mesmo tempo, normalmente o vinho tinto jovem, por ter essa acidez, ele geralmente é mais leve, ou dá uma refrescância, né? Não é um vinho tão pesado. Normalmente ele tem menos teor alcoólico também, e o que dá para ele um corpo médio. E, ao mesmo tempo, ele tem muito peso de fruta, ele aparece muitas frutas. As frutas, se ele for varietal, ou seja, de uma só uva, aparecem muito essas frutas, e se ele for de mais de uma uva, também. Só que quando ele é varietal, aparece mais a característica daquela uva. Quando ele é um blend, que é uma mistura, aí ele vai aparecer vários aspectos aí desse frutado, mas geralmente, né, o vinho tinto jovem ele é bastante frutado. E tem poucos taninos, né, não vai ter tantos taninos assim. Portanto, veja que interessante, para um tinto jovem, alguns aspectos aqui que a gente comentou, né? O frango, que tem essa leveza, né? Ao mesmo tempo, se o frango tem essa leveza e o frango ele é uma carne branca, ele não tem aquela proteína da carne vermelha, né? Tem a proteína dele branca, mas não tem o sanguinho da carne vermelha, que é o que geralmente ele casa muito bem com os taninos. Então, na verdade, não precisa realmente de um vinho muito tânico, porque é uma carne de frango, né? A outra coisa interessante é que tem uma acidez. Na nossa elaboração, a gente tem limão, então tem lá uma acidez também, né? E tem esse frutado. E geralmente não é só o frutado, não. Dependendo da uva, vai ter também os especiarias, os herbáceos. São todos aromas primários, aromas que vêm aí da própria elaboração, da própria uva, do próprio terroir. Então, são aromas muito mais frescos, refrescantes, flores, às vezes, surgem também nesses vinhos mais leves, né, e jovens. De qualquer maneira, eu estou falando de um vinho jovem,
que tem uma certa leveza, mas dentro da categoria de jovem vão ter uvas, como a Pinot Noir, por exemplo, que vai resultar num vinho jovem, mais leve, que, por exemplo, uma Cabernet Sauvignon, que vai resultar num vinho jovem um pouco mais denso, né? Tudo depende da casca da uva. Mas quando a gente fala em vinhos jovens, são vinhos que realmente foram engarrafados e já colocados para venda, né? Não passaram um tempo em guarda, envelhecendo ou passando por outros processos de elaboração. Mas dentro da categoria jovem, a gente vai ter vinhos mais leves, né? Mais de corpo mais leve, ou de corpo médio, ou até um pouco mais encorpados também, mesmo sendo jovens, tá? Bom, enfim. Muito bem, então a gente viu aqui as características do nosso espetinho, ali com as especiarias, o pimentão, né, a cebola, o azeite ali, fritando ali, dando aquele tostadinho, e vimos aqui um tinto jovem. O tinto jovem não passa por madeira, não tem esse tostadinho, mas isso não impede que aquele tostadinho possa fazer um contraste, né, com esse vinho jovem que não tem o tostadinho da madeira. Então, veja que tem vários pontos de conexão e também pode ter pontos de contraste, né? Se frutado com especiado, pode ser um contraste. Agora, vamos lá. Para a gente finalizar, como é que eu faço? Então, eu vou mostrar aqui qual é o meu vinho de hoje, dessa noite. O meu vinho de hoje é um Casa Perini. Está aqui meu Casa Perini, né? Um vinho brasileiro, tá? Um Cabernet Sauvignon, 2020 a safra dele, tá? 13% de álcool. 13% de álcool da Serra Gaúcha do Vale Trentino. Ok? E o que acontece? Este vinho, eu já expliquei em lives anteriores, nas aulas anteriores, essas aulas, elas precedem aqui, na verdade, o nosso encontro com as alunas. Toda quinta-feira eu tenho um encontro com as alunas do meu curso, às 9h30, que é para a gente fazer a degustação na prática. Então, este vinho eu vou utilizar daqui a pouco na degustação na prática com o meu espetinho, né? Que também vai estar saindo aí da chapa daqui a pouquinho. Então, é lá que a gente vai ver realmente o que acontece na prática. Mas eu trago aqui para vocês justamente o que eu vou fazer, né? Como eu faço. E aqui a Casa Perini eu coloquei o que está escrito no rótulo, aqui atrás do rótulo. Aliás, um rótulo muito bonito, né, gente? Adorei. Adorei. É um rótulo classudo, né? Olha, essa garrafa é classuda, é o que eu chamo de vinho de classe, né? E Casa Perini é uma das vinícolas brasileiras também de muito destaque, né? Então, assim, adorei. E o que eu ia falar, que aqui atrás tem bastante informação, tem informação da própria degustação, e isso às vezes acontece, algumas vinícolas, elas colocam, inclusive, as notas de degustação. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, que é como eu sempre comento também. Isso que vem escrito aqui são notas de degustação de quando eles elaboraram o vinho, tá? Se a gente demora muito tempo para degustar esse vinho, essas notas podem não coincidir com o que está escrito aqui, né? Porque foram notas que foram feitas ali no momento que ele foi degustado, né? Então, aqui fala, ó, vinho de coloração rubi intensa com reflexos violáceos. Essa cor, esses reflexos violáceos, já denotam, na verdade, a juventude desse vinho, né? Os vinhos envelhecidos não têm reflexos violáceos, eles vão perdendo esse caráter e vão já se transformando em outra cor. Então, justamente, essa cor violácea reflete a juventude do vinho. E aí, excelente corpo, estrutura, boa intensidade aromática, notas de frutas vermelhas, como morangos, framboesas. Aí fala da temperatura de serviço, recomenda 16 a 18 graus, e harmoniza. E aí eu escrevi aqui no meu slide, né? Harmoniza com carnes vermelhas, levemente apimentadas, massa com molhos condimentados, queijos e embutidos. E agora eu sei que está aparecendo uma interrogação na sua cabeça, falando assim, Lília, mas esse vinho então é para carnes vermelhas, para massas com molhos condimentados, para queijos, para embutidos. E agora? Você vai colocar com frango? Meu Deus, o que é isso? E eu vou te explicar. Isso se chama o que eu ensino, harmonização herege. É justamente, sim, a regra básica é uma Cabernet Sauvignon vai bem com carne vermelha. Sim, sim, essa é a regra básica. Ok.
Mas aqui nós não estamos só para aprender as regras, nós sim sabemos a regra, mas nós estamos aqui para testar essas regras, para experienciar essas regras e para verificar o que acontece se a gente não segue exatamente essas regras à risca. Será que vai acontecer alguma coisa? O mundo vai acabar? O vinho vai explodir? Eu vou ficar mal da minha cabeça porque não harmonizou? Não, nada disso. Na verdade, a harmonização herege é justamente a gente experimentar coisas um pouco diferentes para verificar, né, na prática, o que acontece. E foi de propósito. Eu escolhi Cabernet Sauvignon, eu estou nesse mês fazendo realmente uma degustação, escolhi, é de propósito, não é nada obrigatório, tá? Mas eu escolhi a Cabernet Sauvignon, e justamente a Cabernet Sauvignon é uma uva que, em geral, ela apresenta aromas de pimentão, né? Ela traz esse pimentão como uma característica desta uva. Como no espetinho tem o pimentão, né? Eu já pensei na Cabernet Sauvignon, no pimentão, nas especiarias, ela também tem aromas muito especiados, ela traz isso, apesar das frutas vermelhas, sim, ela é frutado, frutas vermelhas também, que vai fazer o contraste. E frutas vermelhas com frango, por exemplo, é uma outra receita, né? Mas você usar frango com geleias, né, de frutas vermelhas, dá um jogo muito legal, dá um jogo muito bom. Então, essas frutas vermelhas, mas mais que nada, o pimentão, a especiaria, pode resultar numa coisa bem interessante aí, que é o que eu quero descobrir. E a outra coisa, ele tem 13% de álcool, então não é um vinho tão leve assim, ele é mais encorpado, né? Justamente a uva, também Cabernet Sauvignon, ela resulta em vinhos mais encorpados e é um vinho que vai apresentar mais estrutura. Mas lembre-se, o que eu acabei fazendo por conta dessa estrutura, que eu suponho, né, que ele vai ter aí mais peso. Eu dei uma heresia também na receita da Rita Lobo, eu coloquei bacon na receita, que não tem bacon, tá? Esse bacon é por minha conta, coloquei o bacon para dar uma gordurinha nessa receita, um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de sabor. Lembrei das receitas de espetinhos, que lá na Espanha também eles comem espetinho de frango, desse jeitinho aí, mas com um pedacinho de panceta, né? Que dá um certo sabor aí, dá uma quebrada e vai dar um pouco mais de peso, vai trazer um pouco mais de corpo para o frango, para o espetinho. Então, a harmonização herege é basicamente isso, é a gente conhecer as regras e, de propósito, a gente fazer um teste com essas regras, para quebrar essas regras sabendo o que a gente está fazendo. E é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho com as minhas alunas, então eu vou deixando vocês por aqui, aproveitem seus vinhos, aproveitem para fazer suas experiências. Um beijo grande e até a próxima quinta.